Lei 8.080, parte 5. Artigo 19. Ao Distrito Federal competem as atribuições reservadas aos Estados e aos municípios. Capítulo 5. Do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. Artigo 19-A. As ações e serviços de saúde voltados para o atendimento das populações indígenas em todo o território nacional, coletiva ou individualmente, obedecerão ao disposto nesta lei. Artigo 19-B. É instituído um subsistema de atenção à saúde indígena, componente do SUS, criado e definido por esta lei e pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, com o qual funcionará em perfeita integração. Artigo 19-C. Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o subsistema de atenção à saúde indígena. Artigo 19-D. O SUS promoverá a articulação do subsistema instituído por esta lei com os órgãos responsáveis pela política indígena do país. Artigo 19-E. Os estados, municípios, outras instituições governamentais e não governamentais poderão atuar complementarmente no custeio e execução das ações. Parágrafo 1º. A União instituirá mecanismo de financiamento específico para os Estados, o Distrito Federal e os municípios, sempre que houver necessidade de atenção secundária e terciária fora dos territórios indígenas. Parágrafo 2º. Em situações emergenciais e de calamidade pública. Inciso 1. A União deverá assegurar aporte adicional de recursos não previstos nos planos de saúde dos distritos sanitários especiais indígenas ao subsistema de atenção à saúde indígena. Inciso 2. Deverá ser garantida a inclusão dos povos indígenas nos planos emergenciais para atendimento dos pacientes graves das secretarias municipais e estaduais de saúde, explicitados os fluxos e as referências para o atendimento em tempo oportuno. Artigo 19-F. Dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para a atenção à saúde indígena, que se deve pautar por uma abordagem diferenciada e global, contemplando os aspectos de assistência à saúde, saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação sanitária e integração institucional. Artigo 19-G. O subsistema de atenção à saúde indígena deverá ser como o SUS, descentralizado, hierarquizado e regionalizado. Parágrafo 1º. O subsistema de que trata o caput deste artigo terá como base os distritos sanitários especiais indígenas. Parágrafo 1º-A. A rede do SUS deverá obrigatoriamente fazer o registro e a notificação da declaração de raça ou cor, garantindo a identificação de todos os indígenas atendidos nos sistemas públicos de saúde. Parágrafo 1º-B. A União deverá integrar os sistemas de informação da rede do SUS com os dados do subsistema de atenção à saúde indígena. Parágrafo 2º. O SUS servirá de retaguarda e referência ao subsistema de atenção à saúde indígena, devendo, para isso, ocorrer adaptações na estrutura e organização do SUS, nas regiões onde residem as populações indígenas, para propiciar essa integração e o atendimento necessário em todos os níveis, sem discriminações. Parágrafo 3º. As populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS, em âmbito local, regional e de centros especializados, de acordo com suas necessidades, compreendendo a atenção primária, secundária e terciária à saúde. Artigo 19-H. As populações indígenas terão direito a participar dos organismos colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como o Conselho Nacional de Saúde e os Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, quando for o caso.
Capítulo 6. Do subsistema de atendimento e internação domiciliar. Artigo 19-I. São estabelecidos, no âmbito do SUS, o atendimento domiciliar e a internação domiciliar. Parágrafo 1º. Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares, incluem-se principalmente os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio. Parágrafo 2º. O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. Parágrafo 3º. O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica com expressa concordância do paciente e de sua família. Capítulo 7. Do subsistema de acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. Artigo 19-J. Os serviços de saúde do SUS da rede própria ou conveniada ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de um acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. Parágrafo 1º. O acompanhante de que trata o caput deste artigo será indicado pela parturiente. Parágrafo 2º. As ações destinadas a viabilizar o pleno exercício dos direitos de que trata este artigo constarão do regulamento da lei, a ser elaborado pelo órgão competente do Poder Executivo. Parágrafo 3º. Ficam os hospitais de todo o país obrigados a manter, em local visível de suas dependências, aviso informando sobre o direito estabelecido no caput deste artigo. Capítulo 8. Da assistência terapêutica e da incorporação de tecnologia em saúde. Artigo 19-M. A assistência terapêutica integral a que se refere a linha D do inciso 1 do artigo 6º consiste em: Inciso 1. Dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou agravo à saúde a ser tratado ou, na falta do protocolo, em conformidade com o disposto no artigo 19-P. Inciso 2. Oferta de procedimentos terapêuticos em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do SUS, realizados no território nacional por serviço próprio, conveniado ou contratado. Artigo 19-N. Para os efeitos do disposto no artigo 19-M, são adotadas as seguintes definições. Inciso 1. Produtos de interesse para a saúde, órteses, próteses, bolsas coletoras e equipamentos médicos. Inciso 2. Protocolo clínico e diretriz terapêutica, documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde, o tratamento preconizado com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber, as posologias recomendadas, os mecanismos de controle clínico e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores do SUS. Artigo 19-O. Os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas deverão estabelecer os medicamentos ou produtos necessários nas diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde, de que tratam, bem como aqueles indicados em casos de perda de eficácia e de surgimento de intolerância ou reação adversa relevante provocadas pelo medicamento, produto ou procedimento de primeira escolha. Parágrafo único. Em qualquer caso, os medicamentos ou produtos de que trata o caput deste artigo serão aqueles avaliados quanto à sua eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade para as diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde de que trata o protocolo. Artigo 19-P.
Na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação será realizada. Inciso 1. Com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS, observadas as competências estabelecidas nesta lei e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite. Inciso 2. No âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do SUS e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Bipartite. Inciso 3. No âmbito de cada município, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores municipais do SUS e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada no Conselho Municipal de Saúde. Artigo 19q. A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Parágrafo 1º. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, cuja composição e regimento são definidos em regulamento, contará com a participação de um representante indicado pelo Conselho Nacional de Saúde e de um representante especialista na área indicado pelo Conselho Federal de Medicina. Parágrafo 2º. O relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS levará em consideração necessariamente, inciso 1, as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, produto ou procedimento objeto do processo, acatadas pelo órgão competente para o registro ou a autorização de uso. Inciso 2. A avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já incorporadas, inclusive no que se refere aos atendimentos domiciliar, ambulatorial ou hospitalar, quando cabível. Artigo 19-R. A incorporação, a exclusão e a alteração a que se refere o artigo 19q serão efetuadas mediante a instauração de processo administrativo a ser concluído em prazo não superior a 180 dias, contado da data em que foi protocolado o pedido, admitida a sua prorrogação por 90 dias corridos, quando as circunstâncias exigirem. Parágrafo 1º. O processo de que trata o caput deste artigo observará no que couber o disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e as seguintes determinações especiais. Inciso 1. Apresentação pelo interessado dos documentos e, se cabível, das amostras de produtos na forma do regulamento, com informações necessárias para o atendimento do disposto no parágrafo 2º do artigo 19q. Inciso 2. Vetado. Inciso 3. Realização de consulta pública que inclua a divulgação do parecer emitido pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Inciso 4. Realização de audiência pública antes da tomada de decisão, se a relevância da matéria justificar o evento. Parágrafo 2º. Vetado. Artigo 19-S. Vetado. Artigo 19-T. São vedados em todas as esferas de gestão do SUS. Inciso 1. O pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento, produto e procedimento clínico ou cirúrgico experimental ou de uso não autorizado pela Anvisa. Inciso 2. A dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento e produto, nacional ou importado, sem registro na Anvisa. Artigo 19-U. A responsabilidade financeira pelo fornecimento de medicamentos, produtos de interesse para a saúde ou procedimentos de que trata este capítulo será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite.